Oi pessoal, então esse é o quarto e último vídeo relativo à aula de Ecologia de Comunidades no Tempo. A gente estava entrando na parte aplicada do entendimento da sucessão ecológica. Eu estava falando então dos sistemas agro-silviculturais, que vocês têm aqui um exemplo publicado numa revista chamada Acta Amazônica, então são plantas nativas da Amazônia, e a maneira de colocá-las, dispô-las no espaço, a distância que pode haver entre cada linha das plantações, a distância entre árvores de espécies diferentes. Vocês podem ver que boa parte delas produz frutas, algumas produzem castanhas, outras podem produzir no futuro, inclusive, madeira, se for o caso, e fibras. Então, é uma forma de entender de que maneira o conhecimento ecológico básico pode nos ajudar com o conhecimento ecológico aplicado. Né? Obviamente nós podemos utilizar, por exemplo, informações advindas dessas técnicas como já vinham sendo feitas dos povos da região, mas nem sempre o que eles faziam era tão, digamos assim, envolvia tanta manipulação quanto nós costumamos ter nos nossos sistemas agro-silviculturais. Então, apesar de eu considerar, claro, que esse sistema é um pouco menos natural, entre aspas, voltando àquela discussão do que é natural, né? É um pouco menos natural porque nós estamos decidindo o que plantar aonde, ainda assim nós temos uma alta diversidade de espécies nesse agroecossistema, né? Estamos garantindo uma multiplicidade de diferentes origens de rendimento para as pessoas que estão envolvidas com isso, quer dizer, as pessoas ganham com venda de frutos, de madeira, de castanhas, de diferentes tipos de produtos possíveis que vão ter rendimentos em níveis diferentes, em épocas diferentes, vão responder de forma positiva, de formas distintas também. Então, todos esses aspectos são economicamente positivos nesses sistemas, o que não se encontra nas monoculturas com alto índice de uso de agrotóxicos, de mecanização e assim por diante. Numa linha paralela, mais voltada para a conservação de áreas protegidas, a gente tem o estudo de caso do fogo como distúrbio, que é um conhecimento que foi, digamos, adquirido à força no Brasil ao longo do tempo. Para a conservação, o segredo também é entender a sucessão e utilizar isso a nosso favor. O manejo do cerrado e do fogo foi durante muito tempo algo que foi visto como se fosse da mesma forma que uma floresta. Então, talvez se nós colocarmos uma cerca em torno das áreas de cerrado e preservarmos como elas estão, tudo fique bem. Então eu vou evitar que entrem animais domésticos como gado, bovino, ovino ou cães e gatos. Eu vou cercar de forma que as pessoas não entrem para caçar e tratar essa área de forma, por exemplo, que ela não queime. Então esse é o paradigma, né, de lidar com florestas tropicais úmidas. E no cerrado, vocês podem ver, existem inúmeras diferentes configurações possíveis dessas vegetações. Então nós temos campos limpos, como aqui em cima, campos sujos, no qual existem algumas espécies, por exemplo, palmeiras e algumas poucas arbustivas. O cerrado, propriamente dito, que é uma savana, ou seja, é um campo com uma grande quantidade de espécies arbustivas, né, mas nunca formando um dossel fechado. E, por fim, o cerradão, que é um tipo de floresta, ou seja, é uma predominância de espécies arbóreas, mas não fechando completamente esse dossel. Todos esses diferentes tipos de cerrado queimam. Em todos eles existem espécies vegetais que estão adaptadas ao fogo. Então elas são capazes de rebrotar, né, através de sementes, né, que resistem no solo, ou através de partes aéreas da planta também que resistem, ou até tubérculos e outras partes aéreas. Então, não que todas as espécies sejam capazes de resistir ao fogo, mas boa parte dessas espécies consegue resistir, portanto, essa sucessão nunca é primária, porque esse fogo nunca chega a ser danoso de forma a eliminar completamente a comunidade. Então, porém, né, como é um ambiente altamente sazonal e uma vez por ano, na época seca, a grande maioria dessas plantas se livra das suas folhas verdes e essas folhas caem formando uma palha bastante densa no solo, se não houver queimado no determinado ano, essa palha vai continuar lá. Se não houver queimado no ano seguinte, essa palha acumula com o anterior. Existe, claro, decomposição, mas ela é mais lenta nesse tipo de ambiente por ser muito seco. Então, se passarem 5, 10, 15 anos, essa palha vai atingir um nível de acúmulo no qual ela vai deixar de ser simplesmente o colchão de folhas secas em cima do solo, como é, por exemplo, nas florestas tropicais, como vocês viram lá na Flona, mas ela vai passar a ser realmente uma pilha de palha seca. Nesses casos,
a probabilidade de um incêndio se torna muito maior e a quantidade de combustível para esse incêndio, ou seja, toda essa palha, vai produzir incêndios muito mais extensos em área, muito mais intensos em termos da temperatura do fogo, ao ponto de calcinar o solo e aí sim matar todas as plantas do cerrado. Então isso foi uma coisa que se aprendeu. Não se deixa, aliás, é preciso deixar o cerrado queimar eventualmente. O ritmo que ele queima, se é a cada 5 ou 10 anos, depende da área, depende de histórico, depende de uma série de coisas. Mas é preciso deixar o cerrado queimar. O fogo é um distúrbio natural, comum no cerrado, já existia antes do homem chegar, e mesmo que, inclusive parte do manejo do cerrado se passar tempo demais sem que o fogo naturalmente ocorra, né, existem, em algumas situações, a previsão de se queimar esse cerrado para que ele possa seguir o seu curso sucessional. Bom, falamos um pouco sobre manejo, falamos de conservação e agora um outro aspecto da ecologia da restauração que eu falei rapidamente em outras aulas para vocês. A restauração busca modificar, acelerar e ou redirigir a sucessão ecológica. Aonde a gente quer fazer isso? Em áreas que foram muito perturbadas pelo homem, de forma que a recuperação seria extremamente dificultosa ou muito lenta. Então, áreas de mineração, ruínas urbanas ou agronômicas, terras agrícolas que foram tornadas inférteis. Como nós podemos fazer para que essas áreas voltem a ser ecossistemas que funcionem por si sós, né, e até em algumas situações forneçam à sociedade humana algum tipo de serviço ecossistêmico. Por exemplo, uma mina a céu aberto, que não é recuperada, é um perigo potencial, porque ela pode conter uma série de metais pesados que podem ser levados pela água das chuvas, por exemplo, e conduzidos aos rios. Tá? Existem também situações em que áreas muito isoladas não conseguiriam se recuperar porque estão muito longe de fontes de dispersores, por estarem justamente isoladas por áreas agrícolas e ou urbanas. Em algumas situações se quer um controle de erosão especificamente, ou controle de espécies invasoras especificamente, ou uma revegetação, quer dizer, trazer de volta uma vegetação que existia anteriormente, ou mesmo um reflorestamento, quando existia uma floresta naquela área e essa floresta deixa de existir, a gente quer que ela volte a existir. Então, mais do que conservar espécies, por exemplo, e até mais do que conservar ambientes, ela visa repor a funcionalidade dos ecossistemas para prover, como eu disse antes, em alguns casos visando prover à sociedade humana água limpa, microclima adequado, ciclagem de nutrientes. Bom, então essa área, anteriormente tomada então por essa região de carga e descarga, onde tem acesso de carros e trens, foi construída em cima de uma área que era pantanosa. Então era considerada desinteressante de uma forma geral, né? E se percebeu depois, no entanto, que essa área pantanosa era essencial para absorver água de chuva quando havia enchentes nessa região. Então, ao se colocar um ambiente completamente impermeável, toda a água que caía aqui, toda a água trazida pelo rio, não tinha como escoar para dentro dessa área e era levada para a cidade. Então, desculpem, vamos lá. Então, o que aconteceu foi que São Francisco, como vocês podem ver, repôs essas áreas pantanosas, recuperou, restaurou esses ambientes da forma como mais ou menos eles deveriam ser anteriormente. Ou seja, modificou a geomorfologia do local, permitindo a entrada de formação de corpos d'água, inseriu organismos que se sabe eram parte da vegetação e permitiu que outros organismos aparecessem naturalmente. Em geral, a restauração acaba sendo levada de forma a introduzir primeiro a vegetação e esperar que o resto da fauna ou flora ou biota apareça da forma como puder, né, por colonização. Restauração em áreas mineradas, por exemplo, isso aqui é um plano de recuperação de áreas degradadas por mineração de carvão, elaborado pela UNESCO. E aqui vocês têm, por exemplo, um esquema de plantação, né? Então se pegam as pioneiras, se colocam dentro de um quadrado, né, de plantação de árvores, se colocam as pioneiras dos extremos, secundárias iniciais, secundárias tardias e árvores de clima, se colocam esses grupos de árvores, né, a distâncias que se sabe serão adequadas para o desenvolvimento pleno dessas árvores no futuro. Se pode, por exemplo, colocar poleiros, né, sejam artificiais como esse ou naturais como a araucária, né, para que as aves possam estar ali e funcionar como poleiros de aves de forma a trazer sementes, para que essas sementes cheguem ao solo e permitam o surgimento de outras, colonização mais fácil de outros organismos, de outras árvores e arbustos, assim por diante.
Então existem formas de se chegar à restauração, a trazer de volta o ambiente, como por exemplo pegar o folhedo de uma área, entre aspas, natural ou preservada e levar até uma área onde se queira restaurar, trabalhar simplesmente com, por exemplo, serragem ou restos de madeira para que haja uma cobertura inicial do solo, para que no futuro esse solo possa ser desenvolvido, e uma série de outras técnicas. Então, nós estamos desenvolvendo técnicas para ajudar essa restauração a funcionar melhor. Mas nós temos, ao fim e ao cabo, alguns aspectos éticos para mencionar, que eu não vou entrar em grandes detalhes. Deixo para vocês procurarem se tiver interesse. Será que é possível restaurar uma comunidade ecossistema? Nós temos que saber como ela era anteriormente. O quanto nós sabemos de como as nossas comunidades ou ecossistemas eram de verdade, entre aspas. Daria para deixar a natureza correr o seu curso, ou seja, dar o início a uma coisa e deixar que o resto aconteça? Ou eu devo manejar ativamente cada passo dessa sucessão? Essa restauração deve visar a preservação de uma área antes degradada, ou ela deve visar realmente um novo serviço à sociedade de forma a justificar esse investimento? Esses ambientes pouco simpáticos, como o pântano, que eu acabei de mostrar um caso para vocês, merecem restauração tanto quanto outros. Acho que nós acreditamos nisso, mas como é que nós convencemos outras pessoas disso? E, por fim, que ferramentas podemos usar nessa restauração? Acabei de mencionar várias técnicas. Será que, por exemplo, desenvolver organismos nativos, geneticamente modificados para crescerem mais rápidos ou serem mais eficientes na modificação do ambiente, seria uma solução biotecnológica futura a se pensar? Apenas uma ideia para fazer vocês cogitarem a respeito disso. Ok? Bom, essa foi a aula, então, de Ecologia de Comunidades no Tempo. Em caso de qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Muito obrigado e até.